Gente, hoje eu vim comentar com vocês sobre... Aliás, né? Tô voltando pro YouTube, se Deus quiser. Esse é um vídeo, assim, mais ou menos teste, né? Mas eu espero que eu volte porque eu tenho muito projeto aqui na cabeça pra gravar pra vocês, tá bom? Vocês vão gostar dos vídeos que vão vir por aí. Enfim, voltando tudo que eu falei, vim falar sobre o filme Enquanto Estivermos Juntos, tá? São duas coisas que eu aprendi com esse filme. Não vou negar que não foi um dos meus preferidos. Eu tenho como é que fala, gente? Um top 3 aqui de filmes favoritos por enquanto, na cabeça. Que se vocês quiserem, deixem aí nos comentários, tá? Que eu faço um vídeo falando dos meus filmes favoritos, né? Desse top 3, filmes evangélicos favoritos. Posso indicar outros gêneros também, tá? Envolvendo comédia, como é que fala, gente? Comédia romântica, outras partes dos filmes cristãos, tá certo. Que mais? Filmes de fazenda, de animais, tá? Enfim, se vocês quiserem dicas aí, eu só não falo de filme de terror, tá? Porque eu ia falar uma coisa muito errada, já ia ser cancelada na volta pro YouTube, enfim, né? Voltando ao foco de novo. Gente, eu não vou dar um resumo assim do filme, por quê? Porque das 580 vezes que eu já tentei gravar esse vídeo hoje, eu tava tentando contar sobre o filme e deu tudo errado, tá? Então, assim, eu só vou ler aqui a sinopse que tá aqui no Google, tá? E aí vocês procuram pra assistir, eu acho que ele tem na Prime. E aí, apesar que a Prime agora tá cobrando por outros streams, para outras plataformas que tá dentro da plataforma da Amazon, tá? Então, assim, eu acho que vocês vão encontrar ou na Prime ou no YouTube, né? Mas aí acho que é pra alugar. Ou, enfim, vocês procuram na internet afora, né? Não incentivando assistir em outras fontes. Porém, todavia, entretanto, entendo o recado. Enfim, gente, eu vou ler aqui a sinopse pra vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui que eu já misturei, foi tudo aqui. Ó, o filme, novamente, Enquanto Estivermos Juntos, ele é de 2020. Ele é um romance / um musical. E tem praticamente 2 horas de duração, tá? Então, ó, a história da estrela da música cristã, Jeremy Camp, e sua jornada inspiradora de esperança, tá? Então, assim, ele se casa com uma moça, eu não vou contar o filme inteiro, porque como eu falei, né, e essa moça, ela desenvolve um câncer, tá? E aí ele enfrenta essa batalha junto com ela, e em meio a essa batalha junto com ela, ele tá crescendo no ramo da música, né? Então ele usa ali as dores, as preocupações, né, com ela, com a vida dele, né, tudo em volta dela. Então ele procura externar aquilo por meio da música, né? Então ele escreve letras de música e tal, né? E chega um período que ela é curada, mas depois a doença volta de novo, tá? Enfim, já dei assim o spoiler, vocês vão, né, quebrar eu, tá? Mas 2 lições assim que eu aprendi foi: Deus usa nossas cicatrizes para abençoar outras pessoas. Eu tô com a minha anotaçãozinha aqui, porque eu não funciono anotando somente no digital, tá? Pra mim, escrever aqui no papel, consigo falar muito melhor, tá? Então, assim, ó, uma outra parte que eu anotei aqui, ó. Jeremy transforma sua dor em canções que ajudam milhares. Nossa, eu não coloquei pontuação certinha aqui, eu ajudam milhares, e eu achei que tinha mais coisa pra ler, tá? Então ele transforma a sua dor em canções que ajudam milhares de pessoas, reformulando melhor, tá? Foi o que eu expliquei pra vocês. E outra coisa ligada a isso que eu acabei de ler aqui, ó. Às vezes, o nosso testemunho, né, nasce das feridas mais profundas, tá? Então, assim, como vocês podem ver, eu vou reformular o vídeo no canal, mas eu tenho uma deficiência, né? Eu não enxergo do olho esquerdo. Eu sempre
me atrapalho nessa questão, tá? E eu tenho lábios leporino também, eu tenho cefalocele, então assim, são várias doenças acopladas juntas, né? E por muito tempo isso me barrou de muita coisa, tá? Antigamente eu não gostava de sair de casa, já entrando nesse assunto, eu me fechava no meu mundinho, né? Porque as pessoas viviam olhando feio pra mim, né? Mas assim, meus amigos, eles não percebiam isso, tipo, ai, deu me fechada, você é uma pessoa muito fechada. Por quê? Com eles eu era uma coisa, porque eu sabia que eles me aceitavam, e as pessoas de fora era outra coisa, né? Então, eu me fechava, eu chegava da escola, eu me fechava. Só que também, em questão da escola, eu nunca consegui apresentar trabalho em grupo também. Por quê? Porque eu não consigo falar em meio a multidões, tá? Nunca apresentei trabalho de eu falando, então eu falava, gente, se vocês quiserem eu faço o trabalho inteiro, mas quem vai apresentar, quem vai falar é vocês, tá? Então assim, né, isso me barrou durante muito tempo. É uma coisa que eu preciso trabalhar ainda pra, né, porque é uma coisa que me proíbe ainda de fazer faculdade, tá? Eu já vou acoplar vários assuntos no vídeo de filme, tá? Enfim, essa deficiência me barrou, por quê? Porque eu tenho medo das pessoas olhando pra mim. Já sofri muito bullying, então a gente fica, né, com aquilo na cabeça. Porém, né, aqui nas redes sociais, tá o negócio do filme ainda. Nas redes sociais era totalmente diferente, né? No meu perfil privado eu postava vídeo dando risada, fazendo palhaçada, maquiagem, né? Sempre fui muito solta. Sempre gostei desse mundo de internet, tive blog desde os meus 13 anos, né? Ainda tenho, porém tá parado. E sempre gostei desse mundinho digital, né? Então assim, aí depois, eu acho que foi na época de 2020, surgiu o Daily, né? Que era as meninas que fazem um perfil no Instagram somente para meninas, né? E elas privam o perfil para postar coisas que elas teriam vergonha de postar no Instagram pessoal. Eu já no Instagram pessoal já postava coisa pra passar vergonha mesmo, né? E aí eu falei, vou abrir um. Até então ficou fechado acho que por uns 6 meses mais ou menos. Eu falei, quer saber? Eu vou abrir e tornar esse perfil pessoal. E tá até hoje, gente. Só que eu dei uma paradinha de mexer por lá por falta de conteúdo mesmo, por falta de criatividade pra fazer, né? Só que aí, nesse meio tempo, então, eu criei um TikTok, né, onde eu posto minhas rotinas, eu posto receitas, coisas de criatividade, que nem meus desenhos, inclusive tem um desenho relacionado a esse filme, né, depois eu mostro mais de perto pra vocês, tá? E aí, nesse TikTok, gente, a primeira live que eu fiz, já recebi uma crítica, né, crítica, sim, para a pessoa que fez a crítica, né, que fez o comentário, era uma coisa que ia me abalar, mas eu fiquei tipo, o quê? O quê? Né, que me compararam com a Thaís Carla, por eu ser gordinha, né, e a papadinha aqui, né, e aí, tipo assim, como se isso fosse uma coisa que viesse a me ofender. Por quê? Porque a mulher, ela usa isso também pra incentivar outras pessoas a não ter vergonha do corpo, mesmo que o corpo dela seja perigo na saúde, né? Mas ela incentiva a gente não ter vergonha do nosso corpo, enfim, tananã, tananã. E a mulher, ó, né? Então, se eu fui comparada a ela, que esse dia do chegue logo pra mim, né? E aí eu vou ficar feliz também. Enfim, e aí eu não desisti, gente. Eu falei, quer saber? Continuei no TikTok, tananana. E aí uma amiga que fez umas bolachinhas que eu postei a receita no TikTok, ela me marcou no story lá do TikTok, novamente falando, e falou que gostou muito das bolachinhas, né, que adorou meu vídeo e que ela recomendava o meu perfil do TikTok pra todo mundo seguir, né. E aí, desde então, eu tinha o número dessa moça no WhatsApp, porque ela vendia lanche, né? Eu chamei, eu falei, fulana, vou falar fulana porque eu não sei se eu posso citar o nome dela, né? Você gostou das bolachinhas e tal?
Aí ela falou, ah, gostei, não sei o que, continua fazendo vídeo, eu quero aprender vídeo de maquiagem também. Continua, né? E aí, desde então, eu postei uns conteúdos da inteligência artificial nos status, né? E ela falou, ah, eu não sei fazer. Aí eu peguei, fiz pra ela e a gente começou a conversar ali, né? Pela internet. Aí eu postei uns doces pra vender, que minha mãe vende, né? Ela falou, ah, eu quero um. Ela veio buscar, atendi ela, né? Pessoalmente pela primeira vez. E ela falou assim, ah, não, beleza, atendi ela pela primeira vez, né? E aí depois eu falei, ah, obrigada, né, por você ter comprado com a gente. Um dia eu vou comprar um dos seus lanches também pra experimentar, né? Aí ela falou assim, ai, obrigada por tudo, você é um amor de pessoa, tanto pela internet como pessoalmente, né? Eu acabei de ver isso, né? Enfim, ela falou assim, ó, e você não para nunca de fazer esses vídeos, por quê? Às vezes você, brincando com seus cachorros, você anima o dia de uma pessoa, que nem o meu. Você ali falando qualquer coisa, arrumando o cabelo, fazendo hidratação no cabelo, você me anima. Então não para com isso, né? Aí eu fiquei tipo, será que é o meu propósito mesmo? Essa parte das redes sociais? Né? Porque muitas coisas já aconteceram através das redes sociais. Coisas boas, eu quero dizer. Né? E como eu gosto, eu falei, então aqui, né? Então, assim, às vezes, pela minha deficiência, né? Pela minha história de vida, pela minha superação, vontade de viver, eu acabo inspirando outras pessoas e eu nem percebo isso, né? Então, é isso que eu quero dizer pra você, gente. Ó, e outra coisa também, né, que eu esqueci de comentar aqui. No filme, tem uma frase lá que é assim, ó. Ele sabe o meu nome. O Deus de 1 trilhão de estrelas sabe o meu nome. Então, assim, eu achava, falei, gente, eu sou esquecida, eu não consigo fazer uma renda com nada, né? Eu parei de estudar, não tenho vontade de estudar, não tenho vontade, não. É um bloqueio que eu tenho por conta das pessoas, que eu vou tirar esse bloqueio de mim também, né? E aí, eu cheguei a questionar Deus em uma das minhas orações, eu falei, gente não. Eu falei, Deus, qual que é o meu propósito aqui? Qual que é o meu objetivo aqui? Porque parece que nada que eu faço dá certo, entendeu? Fiz curso de sobrancelha, sei tirar certinho, só que não teve nenhuma cliente assim pra mim treinar fora, né? Pra treinar e começar a melhorar mais os resultados, né? Teve só uma amiga minha que veio e eu faço assim de vez em quando e nunca, da minha mãe, a minha, né? Mas assim, já foi uma coisa que eu praticamente descartei, até porque, assim, se alguém pedir, tira a sobrancelha pra mim, eu vou te pagar, tá? Ou se não pagar também, eu tiro. Mas assim, é uma coisa que eu não quero levar como profissão, porque não foi uma coisa que eu me encantei, tanto quanto criar conteúdo pra internet. Já cheguei a vender comidinha também, tipo bolachinha, pão de mel, né? Aí deu certo por um período e depois desandou também. Então eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui, né? Aí volta a frase, o Deus de 1 trilhão de estrelas sabe o meu nome. Então, Deus tem um propósito, um projeto para cada um de nós, né? Às vezes a gente pensa que tá esquecido, mas aí eu gosto de usar sempre frases quando eu tô explicando alguma coisa, né? Tem uma frase também que fala, às vezes Deus já respondeu várias orações suas e você não percebeu, né? Então, e outra frase, a gente vive de orações respondidas, né? Então é isso. Mesmo que vocês acham que vocês não estão sendo ouvidos por Deus, né? Porque pelas pessoas, gente, não é tão necessário a gente ser ouvida, porque quem tem que cuidar da gente, né? Do nosso espiritual e psicológico é Deus. Mas se você não ora, você começa a orar, a falar com Deus, mesmo que você não vê respostas assim, tipo, eu orei, respondi da oração. Nossa, deve ter dado um eco no microfone agora. Enfim, tá? Você tá ali, você acha que você tá esquecido, você não tá, meu filho. Vai chegar uma hora que vai chegar a sua vez e você falar, os humilhados foram exaltados. Gente, eu gosto muito de fazer piada, assim, meio assuntos sérios, tá?
Eu fico até tipo, meu Deus, eu tenho que parar com isso, mas não dá. A minha forma de fazer gracinha, o pessoal acha muito legal, por quê? Porque em meio às dificuldades, né? Em meio eu poderia ser uma pessoa triste, né? Já fui há muito tempo, mas consegui mudar. Falta muita coisa para mudar ainda, mas isso é com o tempo, né? Então, assim, o jeito é a gente sorrir, né? Tá feliz, tá triste, dá risada, né? Então é isso, gente. Vocês não são esquecidos, vocês são ouvidos pela pessoa lá de cima, né? Então continue na oração de vocês. E, usando o exemplo aqui também, deixa eu ler aqui de novo. Às vezes alguma cicatriz que vocês têm, alguma dor, vocês podem usar para ajudar outras pessoas, seja em meio à profissão de vocês, se você for enfermeira, você faz tudo que você tiver que fazer por uma pessoa, porque pode ser um dia sua família, seus amigos, enfim. Façam tudo com amor e para o bem de vocês e das pessoas ao seu redor. Embora as pessoas às vezes não sejam pessoas agradáveis, né? Mas, gente, a recompensa vem de Deus, tá? Então é isso, minha explicação ficou meio perdida, ficou tipo, meu Deus, peraí, mas do que ela tá falando afinal, tá? Eu ainda tô aprendendo a explicar as coisas assim mais sérias. Eu preciso sim aprender a fazer devocional, tipo, estudar a palavra, né? Pra poder trazer mais conteúdos assim pra vocês, né? Mas eu tô fazendo o que eu posso e vou, né, cada vez mais estudando, né, para poder trazer um conteúdo de qualidade aqui para vocês, tá bom? Então assim, ficou meio perdido o assunto, mas eu espero que vocês tirem uma lição disso tudo que eu falei, tá? E é isso, nos vemos nos próximos vídeos e mais uma vez reformulando, se vocês quiserem as minhas listas, né, tipo os meus preferidos de filmes evangélicos ou de outros temas, comentem aí, tá bom? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, deixe seu comentário e compartilhe com amigos, tá bom? Um beijo e Deus abençoe vocês!